Começando por aqui. Boa noite, minha gente, meu povo querido. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Hoje, para viver a espiritualidade do dia, a partir da sugestão que o Evangelho nos faz. Um Evangelho muito rico, que nos faz pensar de maneira muito especial no que nós fazemos de nós, como nós nos administramos. Todos nós somos possibilidades e limites, todos nós somos uma junção de qualidades, defeitos, e é preciso muita sabedoria na administração disso tudo. As religiões, elas se propõem sempre a um viver bem, né? Se não propõem, a gente precisa se questionar. Mas o papel de toda religião seria nos religar nas 3 dimensões. Eu preciso me religar comigo o tempo todo, porque eu tenho situações que me afastam de mim. Eu tenho que me religar com o outro, porque existem situações que me afastam do outro também. Existem situações e eu preciso me religar com Deus, que existem também situações que me desligam dele. Embora ele esteja em mim, embora ele esteja em você, nós temos muitas dificuldades em manter essa comunhão. Que na verdade eu não consigo ver muita diferença da perda de comunhão consigo com a perda de comunhão com Deus. Porque na verdade, a partir do momento que a gente se compreende como um território sagrado, e dignidade humana é justamente isso, esse invólucro, esse ponto de luz em nós que abriga o sagrado. Há um dado interessante: para escrever um dos meus últimos livros, eu não publiquei ainda, eu estou com alguns livros prontos, mas por causa da pandemia acabei não publicando. Eu tenho um livro que se chama Quantos Eus que Não São Meus. E neste livro eu precisei estudar um pouco de neurociência, o que a neurociência tem a nos dizer sobre nós. A neurociência é uma ciência nova, né? Ela tem quase que um século. Até então, os fenômenos da mente eram muito desconhecidos de nós. E hoje em dia, nós temos um pouco de avanço nessa perspectiva. É interessante, nós somos ancestrais da parte do cérebro, a parte frontal é a mais jovem, é a mais recente, aqui está o nosso processo evolutivo. Mas a neurociência, por exemplo, se a gente quiser radiografar não, mediante a ressonância magnética, que é essa tecnologia moderna, que nos mostra o interior de um órgão, seu funcionamento, onde estão as suas deficiências, como é que ele funciona. Se a gente tentar descobrir no cérebro humano onde é que mora a consciência do eu, a gente não encontra. É o conjunto do funcionamento que faz com que eu saiba que eu sou eu, que eu não sou você, que você é você, que você não sou eu. Essa distinção que nós somos capazes de fazer, ela só é possível mediante o agrupamento de tudo o que em nós existe, é real e verdadeiro. Está tudo bem aí no Instagram? Preciso saber aqui do povo. Vou voltar os comentários para ver se está tudo bem. Mas se a gente... Então eu não tenho como saber onde mora a consciência do eu. Não tenho como dizer para vocês onde é que está no nosso cérebro o lugarzinho que a gente pode dizer, aqui está, neste lugar, as sinapses que funcionam aqui me dão a consciência de ser quem eu sou. Não temos. É o todo. Mas há um estudo interessante que mostra que quando uma pessoa é submetida a uma ressonância magnética
e estimulada a uma experiência mística de acordo com a sua religiosidade, de acordo com aquilo que para ela é estímulo de vida espiritual, o cérebro se acende sempre no mesmo lugar. Interessante, não é? Então eu não consigo, mediante um exame, saber onde eu moro em mim, na minha consciência, ou melhor, onde é que essa consciência está situada na minha massa cerebral, materialmente falando, mas o lugar de Deus a gente sabe. E aí, pensando muito sobre isso, sobre esse mistério, à medida que eu fui escrevendo o meu livro, eu fui pensando, mas será que não é o mesmo lugar? Jesus nos disse que toda vez que nós quiséssemos rezar, nós deveríamos entrar dentro do quarto, fechar os estímulos que nos põem para fora e viver um encontro pessoal com Deus em nós. Tanto é que ele fez uma crítica aos religiosos de seu tempo, que ficavam rezando nas portas do templo e gritando e falando em voz alta para serem admirados. Nossa, como eles são religiosos. Não. A verdadeira religião se pratica nos bastidores, que é quando nós somos construídos, quando nós somos capazes de passar a vida limpo, de pensar aquilo que em mim pode ser melhor, aquilo que em você pode ser melhor. É a hora que a nossa religiosidade floresce, gera mudança, gera transformações. Então, eu não sei onde eu moro em mim, na minha massa cerebral, não sei onde está. É o conjunto de tudo que me faz ficar consciente de ser quem eu sou. Tanto é que se Deus o livre e guarde, eu desenvolver um tumor cerebral e o cérebro é retirado do seu formato inicial, depois que faz o processo cirúrgico, retira aquele tumor, existe até uma mudança na personalidade da pessoa, existe até uma mudança do comportamento e na personalidade. Claro, a matéria é alterada, consequentemente o funcionamento de tudo que nós somos também sofre alterações. Tudo isso para dizer que nós, na experiência de ser quem somos, nós administramos possibilidades, limites. Alguns são mais proprietários de si mesmos, outros menos. Tudo vai depender do quanto a gente se exerce, do quanto a gente se busca. O fato é que nós precisamos nos administrar naquilo que temos de bom e naquilo que temos de ruim. O Evangelho de hoje, ele é muito simples, você já deve ter escutado muitas vezes. Jesus conta uma história para os seus discípulos e ele fazia questão de contar histórias rurais, porque Jesus era rural. E ele tinha um contato muito direto com pessoas rurais, com pessoas simples, que no dia a dia viviam a simplicidade do campo. E é até muito interessante isso, porque Deus fala para a gente a linguagem que a gente entende, né? Se eu preciso falar de Deus com uma criança, eu preciso falar a partir da linguagem dela. Se eu preciso falar com uma pessoa intelectual sobre Deus, eu vou usar mais recursos da intelectualidade, dos argumentos, da lógica, porque Deus é razoável, né? Deus passa pela razão. Crer em Deus não é um absurdo. Crer na imaterialidade não é um absurdo, porque nós a experimentamos todo dia, toda hora. E não tenho nem como provar. Nós falamos disso aqui na semana passada. Eu não tenho como provar o amor que eu amo, materialmente falando. Me radiografem inteiro e vocês não vão achar onde o amor mora. Mas o amor mora em mim. Eu sou capaz de concretamente amar pessoas. Eu sou concretamente capaz de viver situações imateriais. E você também. Então, nós temos sempre uma forma de falar e de sermos entendidos, de nos fazer entender. Então Deus sempre vai falar com a gente a linguagem que nós vamos entender. E naquela época ele falava com uma linguagem rural, porque as pessoas que ouviam a palavra de seu Filho, o Deus encarnado, Jesus, na nossa compreensão cristã, eram pessoas rurais. Aí Jesus conta essa história. Vou resumir mais ou menos aqui, porque a maioria de nós já sabemos. Mas para quem nunca ouviu, vai ouvir agora.
O reino de Deus sucede como um homem que, ao partir em viagem, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um entregou 5 talentos, a outro 2, a outro um só. A cada um de acordo com suas capacidades, e depois partiu. Sem demora, aquele que receber os 5 talentos foi trazê-los para fazer render e ganhou outros 5. Na mesma sorte, um dos talentos ganhou mais 2. Mas aquele que só recebeu um foi cavar um buraco na terra e escondeu nele o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois chegou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Aquele que recebeu os 5 talentos adiantou-se e apresentou-se trazendo mais 5. E o senhor alegrou-se, confiaste e disse, né? Não, ele disse, Senhor, confiaste-me 5 talentos, mas 5 talentos eu ganhei. Seu senhor lhe disse, está bem, servo bom e fiel, foste fiel em pouca coisa, e eu te constituirei sobre muito. Venha alegrar-te com teu senhor. Os 2 talentos adiantou-se, o homem dos 2 talentos adiantou-se e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos. Seu senhor lhe disse, aí é melhor, ele continuou, e mais 2 eu ganhei. Aí o senhor disse, está bom, servo, está bem, foste fiel em pouca coisa, e eu te constituirei sobre muito. Venha alegrar-te com o teu senhor. Adiantando-se por sua vez, aquele que receber um só talento disse, Senhor, eu sabia que és um homem rigoroso, colhes onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, e amedrontado, eu fui esconder o teu talento na terra, ei-lo aqui, tens o que é teu, exatamente o que me deste aquele dia. Mas o seu senhor lhe respondeu, servo mau, preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso devias ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros e à minha volta eu teria recuperado com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o seu talento e dai àquele que não tem, ou melhor, e dai àquele que tem os 10 talentos. Pois a todo homem que tem será dado, e este estará na superabundância. Mas aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Quanto a este servo emprestado, lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes. Eu sei que este evangelho tem até um caráter meio assustador, assim, no fim, né? Meio escatológico, de fim dos tempos. O fato é que essa história é muito sugestiva. Talentos, né? Nós, hoje, quando a gente escuta, a gente pensa muito mais como dons, mas naquele momento Jesus estava falando de dinheiro mesmo, era uma moeda. Deixava aquele dinheiro para ser administrado e depois, quando voltava, queria ver o rendimento daquilo. Isso é simples. É uma forma muito fácil de compreender o próprio rendimento do dinheiro que a gente tem. Você, quando tem um valor, você quer que aquele valor frutifique, cresça. Mas agora vamos falar de riquezas humanas, que nós não podemos depositar no banco, que nós não podemos deixar nas mãos de outras pessoas, porque é a riqueza que nos pertence. Aliás, eu não sei se existe uma riqueza que de fato nos enriqueça mais do que esta. Você saber que em você foram colocadas riquezas que, quando cultivadas, geram outras. Toda vez que nós precisamos pensar no que nós fazemos com a gente, é natural que a gente fique desconfortável. A gente é tão negligente com o que a gente é. É tão fácil a gente se perder da riqueza e viver como pobres. É tão fácil a gente se desprender. Eu não estou falando da pobreza evangélica, que é sempre boa, que até os ricos podem viver, que é essa capacidade que a gente tem de ter, sem que aquilo que a gente tenha nos tenha. Isso é ser pobre. Não é não ter. Não. Há uma pobreza que nós deveríamos até lutar contra ela. Aliás, hoje é um dia de eleições, nós deveríamos ter, o nosso critério de votação deveria ser esse. Eu vou, hoje, na atual circunstância do país, eu vou procurar candidatos que estejam, de fato, comprometidos
em sanar as necessidades da população. Eu não vou procurar quem me representa. Eu não vou votar em quem me representa. Eu já estou muito bem representado. Eu faço parte dos privilegiados. Eu quero votar por aqueles que precisam ser representados. Vou descobrir aqui quem de alguma forma está querendo ajudar as pessoas a saírem da miséria, da linha do sofrimento, de pobreza extrema. Pobreza evangélica é diferente. É um convite a todos nós que temos e que não temos. Pobreza evangélica é aquele valor que você internaliza e você deixa de ser escravo das coisas. E quando nós deixamos de ser escravos das coisas, nós passamos a perceber melhor as riquezas da alma. É dessas riquezas que nós estamos falando hoje. Jesus não era um economista. Ele não estava fazendo esse discurso para nos ajudar a criar uma teoria econômica para administrar bem o nosso dinheiro. Não. A preocupação de Jesus, o empenho de Jesus neste momento do Evangelho é justamente acordar-nos para a certeza de que a vida é um constante cultivo de tudo aquilo que nós somos. A Mercedes Sosa cantava uma música muito bonita que dizia: eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. É tão fácil a gente ser surpreendido. É tão fácil a gente ser surpreendido pela morte assim. Porque nós temos o péssimo hábito de protelar, de deixar para depois as experiências de cultivos das nossas riquezas espirituais, humanas, psíquicas. Nem poderia dizer que são riquezas psíquicas. São riquezas que nós assumimos mediante o tratamento da psique. Você mergulhar na sua psique, você descobrir quem você é, você se investigar diariamente, para você saber se você é a pessoa certa no lugar certo, ou se você é a pessoa certa no lugar errado. A antropologia cristã, essa que nos faz partir e chegar, do ponto de vista conceitual, Deus não errou conosco. Deus não errou comigo. Deus não errou com você. Nós não somos um equívoco divino. Por isso que eu tenho tanto medo dos discursos moralistas, preconceituosos, que fazem com que uma pessoa se rejeite por ser quem ela é. Não, Deus não errou com a gente. Quem erra somos nós. Quem erra são os que nos educam, são os que nos rodeiam, são as pessoas que de alguma forma exercem as suas influências sobre nós. Então eu preciso diariamente mergulhar no mistério de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu posso, de tudo aquilo que eu não posso, porque uma vida bem administrada só é possível mediante uma vida de reflexão. A gente tem falado muito sobre isso durante essa pandemia, de como nós somos pouco adeptos das reflexões que nos fazem ficar em nós, inclusive para identificar o que precisa ser modificado. Muitas pessoas não se transformam, não são transformadas, porque elas não se enfrentam. Protelam. E quando a coisa explode, precisa pagar processos terapêuticos para serem ouvidas, para tentar se entenderem. Eu não estou dizendo que não devamos fazer terapia. Claro que devemos. Terapia faz bem. Todo mundo tivesse a oportunidade de ter um bom terapeuta, mas não deixemos de fazer a vida ser um lugar de terapia. Eu não posso esperar a formalização de um processo terapêutico para começar a mudar. Não, o processo terapêutico vai me ajudar a pensar alguns aspectos que sozinho eu não consigo. O terapeuta vai segurar na minha mão, vai me ajudar a voltar no tempo, a reinterpretar os fatos, mas este é um empenho meu.
É esse período de ausência. Recebi o talento e um dia terei de prestar conta dele. É claro que nesse evangelho dá um tom meio escatológico, né, de final dos tempos, que o Senhor virá um dia para nos perguntar: e aí, o que você fez de você? E aí, o que você fez com a sua vida? E aí, o que você fez com os seus talentos? Você foi uma pessoa que se cultivou? Você foi uma pessoa que buscou dentro de você as suas possibilidades? Ou você se acostumou com o pouco que você se ofereceu porque você entrou dentro de uma preguiça espiritual, de uma preguiça existencial, você pouco se exigiu, você pouco se cavou? Não. Não é na escatologia, não é no juízo final que isso vai acontecer. Para uma pessoa que vive bem, essa pergunta tem que ser feita todos os dias. Eu gosto do formato jurídico para ajudar a dizer e entender, porque eu digo o que eu preciso entender. Eu não estou fazendo sermão para vocês aqui. Aliás, Deus me livre. Tenho pavor de pensar que eu possa ser algum, não vou usar o termo, né, porque é feio para usar aqui agora, estamos num momento tão iluminado. O rararã de regras. Não, não sou um rararã de regras, não. Não sou. A minha regra é o Evangelho, faço questão de falar delas, mas eu não gosto de ficar usando do meu sacerdócio, da minha oportunidade de ser o líder religioso que eu sou, para ficar dando lição de moral nos outros. Não. Eu não digo absolutamente nada que eu não precise ouvir. Não estou pronto. Sou igual a você, no mesmo processo. Claro, se alguém tenta diminuir o meu processo, eu não vou gostar. Não venha menosprezar a minha luta, o meu empenho. Da mesma forma como eu não quero menosprezar o seu. Mas eu sei muito bem em que lugar dessa história eu estou, sei muito bem o que eu preciso falar e ouvir. E eu acho bonito que às vezes eu escuto de vocês: Padre, nossa, era tudo que eu precisava ouvir. Por isso, porque nós somos iguais. Eu não estou dizendo para você fórmulas que eu também não preciso dizer para mim. Sou humano igual a você. Eu também deixo de me empenhar. Eu também deixo de buscar o que eu sou, quem eu posso ser. Sou muito negligente e eu não quero ser. Então não é no final de tudo, não é no momento da minha morte que Deus vai me perguntar isso. Seria muito irresponsável de nossa parte se a gente julgasse essa pergunta tão essencial para o fim de tudo. Não, eu preciso me perguntar diariamente: eu sou o profissional que eu posso ser? Eu estudo o que de fato o meu ofício me pede para estudar? Ou eu negligencio? Há pessoas que fazem uma faculdade e pensam que o conteúdo assimilado durante a faculdade dará garantia para o exercício do ofício a vida inteira. Engano. Mesmo porque a ciência é sempre relativa, a medicina é relativa. O direito não tanto porque tem o código estabelecido lá, mas até a interpretação dele pode ser evoluída, pode evoluir. Um médico, por exemplo, que não se atualiza, em pouco tempo ele está querendo tratar o paciente de hoje com os ensinamentos que ele teve há 20 anos quando fez a faculdade. Claro, aquela base está toda dentro dele, mas as atualizações vêm por cima. Vem qualificando a atuação dele, porque é nessa qualificação que ele se torna o médico especial que ele pode ser. Então a primeira pergunta: eu estou sendo o profissional que eu posso ser? Eu sempre digo, a instabilidade, embora ela nos gere um desconforto, é a forma mais eficaz de manter uma pessoa viva. A estabilidade é um perigo. A gente vê muito isso nos serviços públicos, onde as pessoas têm instabilidade. Como ela não vai ser muito questionada sobre como faz, como trabalha, é natural que, por causa da preguiça existencial, por causa da mesmice do dia a dia, elas se nivelem por baixo. E é tão triste, tão triste. Agora, diferente daquela que é servidora pública, que descobriu no trabalho uma realização. Eu saio de casa porque eu sei que eu vou
atender bem as pessoas que precisam de mim, que precisam das minhas informações. Então eu vou lá, eu descubro, eu faço técnicas, eu descubro uma forma de estudar um pouco mais o meu comportamento, aperfeiçoá-lo, percebê-lo mais, a partir de um profissional que vai me ajudar, que vai me fazer um certo trabalho personalizado. E aquela pessoa tem o desejo de evoluir. Está fazendo evoluir os talentos. Que aqui não é mais o dinheiro, mas são as riquezas da personalidade. Aquilo que está adormecido dentro de nós. Volto a dizer, Deus não errou com você, Deus não errou comigo. Nós somos as pessoas certas, mas às vezes nós estamos nos formatos errados. Isso acontece tanto nos relacionamentos, meu Deus do céu. Tanto, tanto, tanto. Pessoas que não se amam, mas porque se casaram e equivocadamente se casaram. Se for investigar bem, nem casamento houve, porque, pelo menos na Igreja Católica, para duas pessoas se casarem, elas têm que ter uma comunhão, elas têm que ter intenções. É um conjunto ali que precisa ser analisado. Tanto é que nós até erramos quando dizemos, né? O padre que celebrou meu casamento. Não, o padre não celebra casamento de ninguém. Nunca um padre celebrou um casamento porque ele não pode casar. O que nós fazemos é presidir o casamento que vocês celebram entre vocês. Duas pessoas. São elas que celebram o casamento, não é o padre. O padre está ali para reconhecer em nome da igreja que aquela celebração aconteceu. Oficializa-se de fora aquilo que já está oficializando dentro do casal. Então muitas pessoas nem se casaram, embora tenham entrado dentro da igreja, com aquele cortejo, vestidos de noiva, vestido isso, com aquele tanto de padrinho, aquele tanto de par de vaso em cima do altar. E ali ficam naquele relacionamento doentio, marcado pelo ciúme, pelo cerceamento da liberdade, onde as partes não podem ser elas mesmas. Minha gente, eu não acredito que exista amor onde não existe liberdade. Onde existe ciúme, o amor está sob ameaça. Onde existe desconfiança, o amor está sob ameaça. Não floresce. Não floresce. O cônjuge que não pode estudar porque o marido não deixa, a mulher não deixa. A parte do relacionamento que deixa de evoluir porque a outra parte é ciumenta, possessiva. A pessoa certa no relacionamento errado. Porque definitivamente não é o que Deus quer para nós. O Evangelho de hoje mostra. O desejo de Deus é que nós evoluamos cada vez mais na direção de uma melhor versão nossa. Se eu tenho uma pessoa que se transformou no obstáculo para essa evolução, eu tenho que ler as outras partes do Evangelho que me manda dizer, olha, se o seu dedo lhe faz pecar, corte-o. Não estou falando que você vai desprezar a pessoa, que você vai mandá-la embora da sua vida. Não, você apenas vai reposicioná-la. Semana passada a gente falou sobre isso, da necessidade de viver os enfrentamentos para que o nosso crescimento espiritual, emocional, psíquico continue, que a gente avance. Então uma pessoa está dentro de um relacionamento abusivo, onde você tem violência verbal, você tem violência física, você tem violência moral, violência afetiva. É claro que essa pessoa vai ficar com os talentos enterrados. Quando a gente ama quem nos promove já é difícil. Imagina você morar, escolher dividir a sua vida com uma pessoa que desconfia de você o tempo todo, que não acredita em você, hora nenhuma, que lhe menospreza e que facilita o seu processo de acomodação. Ah, mas o meu casamento é sagrado. Isso é sagrado? A caricatura não salva o valor. Muitas vezes nós somos caricatos, a gente só casa por fora, a gente só é padre por fora, a gente só é pai por fora, a gente só é mãe por fora,
Porque lá dentro não há coerência. Então, há situações na nossa vida que, se a gente não é capaz, se a gente não tem coragem suficiente para reposicionar as pessoas mediante um enfrentamento, dizer, olha, tá bom, somos casados e eu quero manter esse casamento até o fim. Só que eu quero continuar crescendo como pessoa. O meu casamento não pode se transformar num obstáculo ao meu crescimento pessoal. A amizade é a mesma. Se não há disposição de viver isso, a amizade é a mesma. Você vai para lá, você vai viver a sua vida, eu vou reconstruir a minha aqui. Claro que a gente não quer que isso aconteça. É claro que a gente vai lutar até o fim. Nós queremos que os relacionamentos durem, nós queremos que as famílias continuem estruturadas. Mas chega dessa hipocrisia de julgar um formato caricato por fora, quando lá dentro há só podridão. Pessoas que se odeiam, pessoas que não se promovem, pessoas que não se favorecem. Na profissão, é a pessoa certa no lugar errado. Ou vivendo do jeito errado. No relacionamento, muito facilmente, nós somos a pessoa errada, certa com as pessoas erradas. Por que é tão difícil a gente perceber que aquele relacionamento nos faz mal e que nós não podemos dar continuidade a ele? Porque nós já estamos completamente perdidos de nós mesmos. Quando a gente se perde de nós, quando nós nos perdemos de nós, não tem uma parte que dê conta de tomar a decisão. Está tudo tão perdido, tudo tão cheio de confusão, que aquela parte de nós que seria capaz de decidir não tem voz mais. Ela não está fortalecida para dizer, eu não quero mais essa vida para mim. Às vezes a gente vai vendo o tempo passar e a gente deixa de agir por medo, por acomodação. Porque até na acomodação há conforto, minha gente. A tal da estabilidade. O que é uma contradição? Nós deveríamos ter, desde pequenos, ter sido educados para a instabilidade, que é o lugar da vida. A vida é instável. Quem quiser um remanso de rio tranquilo, dificilmente vai ter um caso de amor com a vida. A vida é turbulência. Lamento informar. Turbulência diária. Eu quero viver num céu de brigadeiro. Então, mude-se para Nárnia. Não sei se tem voo para lá. Abre o seu armário aí, tenta entrar. Quem sabe você chega em Nárnia. Ou então, Poliana, uma referência ao livro da menina que fazia o jogo do contente. Se você quer uma vida de céu de brigadeiro, céu azul, sem turbulência, não viver nos contos de fadas. Porque nessa vida que nós temos, não é assim. Não tem estabilidade, amor morre, só não cultivar. Não cultiva para ler, morre. Deixa de ser romântica, deixa de ser romântico, deixa de ficar com essas historinhas que a gente escutou a vida inteira, que não correspondem à verdade. Amor, por mais lindo que seja, morre. Basta a gente não cuidar. Não existe essa história de que o amor está garantido para a vida inteira. Não está. Não fica garantido para a vida inteira, porque o que faz o amor durar no tempo é o nosso empenho. E a gente só fica onde nós percebemos que nós estamos vivendo uma experiência de promoção diária. Aquela pessoa que me ama de verdade e ela me promove. Eu sinto o tempo todo um desejo enorme de avançar, de cultivar aquilo que de mim eu ainda não conheci, de sair da minha preguiça existencial, de ir cultivar os talentos que Deus me deu. O amor, quando é amor, ele nos coloca num movimento de transformações diárias. Eu promovo a pessoa que eu amo, a pessoa que me ama me promove. A gente faz isso com os filhos. Talvez seja um dos lugares mais puros do nosso amor. Seja o amor que o pai tem pelo filho e a mãe tem pelo filho, mas nem ali está garantido de que vai dar tudo certo, não.
Eu posso muito bem interpretar o meu filho como uma extensão minha. Aí eu vou querer que ele faça o que eu não fiz, que ele realize por mim o que eu não fiz. Quantos pais olham para os filhos e falam, esse menino aí vai ser o médico que eu não fui. Meu querido, se você não foi o médico e ficou frustrado, esse problema não é do seu filho. O amor não impõe ao outro um fardo. O amor não impõe ao outro uma obrigação de ser aquilo que nós gostaríamos de ter sido e não fomos. Ah, então vá viver por mim isso, meu filho. Não, eu não vou viver nada por você, meu pai. Eu não vou viver nada por você, minha mãe. Eu vou viver a minha vida. Eu vou viver os meus sonhos. E é claro que na construção desses sonhos vocês participam. Eu vou ouvir vocês, quero ter vocês, mas em última instância, a pessoa que precisa ser ouvida sou eu. Isso é cultivar o talento. Isso é não enterrar. É você ter aquela lucidez diária para você entender e perceber se o ser humano que você está sendo é o ser humano que você pode ser. Porque eu acho que, em última instância, minha gente, a única pergunta que de fato nós vamos ouvir na hora da morte, que fará sentido, será esta. E aí? Foste feliz? Conseguiste extrair de si a melhor parte? Conseguiu ficar satisfeito com o que você arregimentou das suas possibilidades? Acho que o olhar face a face será isso. Quando São Paulo diz que por enquanto a gente vê como que por um espelho, mas um dia nós veremos face a face. Quando nós olharmos na face de Deus, é um espelho que nós veremos, onde nós estaremos refletidos, e Deus nos olhará com os nossos olhos. Pode ser que seja, pode ser que o juízo final seja assim, Deus nos olhando com os nossos olhos e nos perguntando se nós enterramos a oportunidade de ser quem somos, se nós nos alienamos em personagens que foram convencionais, que foram frutos das conveniências, que foram assumidos porque estava mais cômodo, se a gente se acomodou na estabilidade, ou se a estabilidade transformou-se numa regra para nós, quis ficar estável. Não. Deus vai nos perguntar se a gente soube transformar a instabilidade num estado prazeroso de vida. A gente precisa ficar instável o tempo todo, porque essa é a regra da vida. Ai, padre, mas é horrível isso, eu quero estabilidade, eu quero voltar. Não, não estou falando disso. É diferente. Estabilidade emocional é quando você sente que os vínculos estão fortalecidos. Voltar para casa é mais do que você entrar dentro de um aglomerado de paredes. É você voltar para um sentimento que lhe ocorre. É você encontrar as pessoas que lhe preenchem, as pessoas que lhe dão alegria. Isso é estabilidade. Mas nessa estabilidade ainda existe uma instabilidade, porque essas pessoas podem morrer, essas pessoas adoecem, essas pessoas brigam com a gente, essas pessoas nos traem. Há uma maneira de controlar isso? Não há controle sobre as pessoas, não há controle sobre os sentimentos. Saia dessas ilusões, ninguém controla ninguém. O que nós podemos fazer é viver bem. E a única forma que nós temos de criar laços mais definitivos, mais favoráveis, é mediante a fidelidade e o cultivo. Mas ainda assim não há garantia de nada, porque a vida é um mar de instabilidade. Olhe para o mar. O poema de Lulu Santos e Nelson Mota. A vida vem em ondas, como o mar, no indo e vindo infinito. Nada do que foi será de novo e do jeito que já foi um dia. Tudo muda, tudo passa, tudo sempre passará. Olha o movimento da natureza, o vento que soprou aqui hoje não volta para soprar igual, o que virá é outro. Nunca seremos os mesmos. Hoje, o Fábio que está conversando com vocês,
Amanhã já amanhece com um monte de ideias novas. Pode ser que eu até me arrependa de ter dito algumas coisas aqui. Nossa, como eu fui tolo dizer isso. Quantas vezes, eu que tenho muito registro de muitas coisas que eu já preguei no passado, meu Deus, de algumas coisas eu me envergonho. Mas sou eu. O que eu posso fazer? O máximo que eu posso dizer, olha minha gente, eu estou evoluindo. E não vou caber na definição, na caixinha de ninguém. Aliás, se tem uma coisa que eu acho prepotente no outro, é quando ele quer colocar você na caixinha da definição dele. Eu não faço isso com ninguém. Eu acho isso de uma deselegância, de uma falta de educação. Eu olhar para você e dizer, você é assim? Não sei. Imagina. Quem sou eu para dizer? Nem você conseguiu se responder isso ainda. Que psicologia de almanaque é essa que põe as pessoas dentro de uma caixinha e você quer defini-las e dizer que você sabe? Não, eu vou convivendo com o outro, levo uma vida inteira e não sei quem é o outro. Sei detalhes da vida dele, detalhes dele. O outro convive comigo, mas eu sou sempre inédito, eu sou sempre surpreendente, porque eu não estou dentro da caixinha da definição de ninguém. Você não está dentro da caixinha da definição de ninguém. Nós somos instáveis. Até nas escolhas definitivas, a instabilidade faz parte. Você escolheu se casar para a vida inteira. Eu acho ótimo que você tenha identificado isso, o valor nisso. Mas você sabe que essa estabilidade é construída o tempo todo na insegurança. Amar é ser inseguro, não tem como. Comece a amar alguém, você nunca mais tem sossego na vida. Põe o filho no mundo e você nunca mais dorme uma noite tranquilo. Mas você escolhe, é amor. O fato é que o que nos mantém vivos é a instabilidade. É o que a gente ainda não tem. Lacan teve um insight maravilhoso sobre isso, quando ele, investigando o desejo humano, ele percebeu que o que nos mantém vivos é o desejo não realizado. Quando o desejo se realiza, de alguma forma a gente se frustra, porque nós nascemos para um movimento do desejo. Você sabe disso tão bem, você experimenta isso na sua vida toda hora. Às vezes você quer muito aquela coisa, você quer tanto aquela coisa, que o que lhe mantém vivo, o que lhe faz estar atento é o tanto que você quer. Aí de repente acontece. Aí você fala, nossa, mas era só isso. Se você não substituir aquele desejo por um outro, você baixa aquela frequência. E a expressão popular, o melhor da festa é esperar por ela, é uma maneira simples de dizer o que Lacan disse de forma sofisticada, que é a ausência, é o que eu não tenho que me mantém vivo. E é claro que na perspectiva da espiritualidade, essa coisa de muito desejar retira-nos de alguns focos importantes. Tanto é que no budismo existe uma luta interior para se desejar menos. E é tão interessante isso. Jesus falava do desapego. Desapegue-se, queira ter menos. No fundo é isso. Deseje menos aquilo que te expõe tanto ao desgaste das energias e deseje mais aquilo que lhe faz refazer as energias. Aí é a distinção que São Paulo faz das coisas do céu, das coisas da terra. Eu, particularmente, tenho medo de que na cabeça de algumas pessoas isso fique uma oposição entre o mundo e a eternidade. Não. Mas a gente pensar, hoje, o meu desejo, quanto mais eu desejar as coisas nobres da vida, os bons sentimentos, os bons pensamentos, as boas amizades, os bons relacionamentos, as pessoas que me promovem, eu escolher promover as pessoas, viver a instabilidade da vida como um valor bonito. Não é ruim ficar na instabilidade. É isso que nos mantém vivos. E aí você fica nessa frequência de desejos nobres. Diferente daquela frequência pobre que nos faz querer ter dinheiro para comprar um carro,
Aí se não é um carro, é uma bicicleta, é uma moto, depende do nosso poder aquisitivo. O desejo sempre vai acompanhando a nossa conta bancária. Quem tem muito dinheiro nunca está satisfeito com o barco que tem, com o avião que tem, que é tudo maior, cada vez maior. Nós queremos construir as nossas casas enormes, porque no fundo nós somos um bando de necessitados emocionalmente, de carentes, e nós queremos a grandeza material para ver se a gente esconde um pouco a pobreza dos nossos afetos. Então, quando a partir da espiritualidade, como o budismo sugere, o desprendimento do desejo, o não desejar, ou só desejar o que é nobre, o que é altivo, o que é elevado. A proposta cristã do despojamento, do querer as coisas do céu, as coisas do alto, aquilo que nos eleva, o querer o conhecimento, por exemplo. Eu tenho pensado muito nisso, o prazer do conhecimento. Como é bom estudar, minha gente, como é bom ler. Isso é um prazer que não chega por nenhuma outra via. Eu sei que a maioria de nós está muito ligada aos prazeres da sexualidade, os prazeres da alimentação, os prazeres da carne. E pouco a gente experimenta os prazeres da intelectualidade. Que quando você pega um livro, essa aqui é a sequência dos livros que eu li agora nessa pandemia, tá ali. Eu li muito nessa pandemia e eu redescobri muito esse valor, mais do que no tempo que eu fiz mestrado. Prazer da intelectualidade, prazer de você ter um pensador nobre que escreveu aquele livro, entrando dentro das minhas ideias, movendo os meus sentimentos, movendo o meu pensamento e me fazendo ficar cada vez mais num lugar que nenhum outro prazer conseguiu me fazer chegar. Isso é cultivar. Como é que você se cultiva? Responde para você mesmo. Como é que estão os seus relacionamentos? Há liberdade neles? Há autopromoção? Vocês se promovem? Vocês se fazem chegar ao melhor de si mesmos? Há confiança? Há amor? No seu trabalho, você tem procurado ser o melhor na sua área? Não por vaidade, viu? Prestação de serviço. No cristianismo, essa definição é linda. Tem poder aquele que serve. Tem o poder para servir. Então eu tenho muito conhecimento para poder servir melhor a humanidade. Eu sirvo a humanidade com o meu trabalho. Você faz isso? Você se cultiva para você ser cada vez melhor naquilo que você faz? Ou você está desperdiçando o tempo com a preguiça, com aquilo que não, com a fofoca, com o que não te engrandece? Na sua vida, passe todas as instâncias. Você tem sido o melhor filho que você pode, no sentido de se dedicar aos seus pais, a oferecer a eles um pouco mais do que eles teriam se não tivesse você. Está cumprindo o seu papel, está exercendo bem o seu lugar, com seus irmãos, com seus amigos, no seu casamento, no seu namoro. Hoje é um dia de perguntar isso. O que eu estou fazendo com a minha vida? O Evangelho de hoje é muito simples, é uma pergunta simples que Deus nos faz. O que você está fazendo com a sua vida? Como é que você está escolhendo gastá-la? Com quem? Como? Não tenha medo. Mesmo que você chegue à conclusão de que a resposta hoje lhe envergonha. Em muitos momentos da minha vida, as minhas respostas me envergonham. Mas eu não acredito na vergonha. Eu acho que ela é um estado temporário. Ela não é definitiva. É só o tempo de passar por ela e refazer na história. Tá bom. Se eu escolhi viver de um jeito que hoje eu me envergonho, eu não quero me envergonhar.
amanhã. Se hoje eu escolhi um jeito estranho de tratar as pessoas, eu não quero esse jeito amanhã. Se hoje eu não fui capaz de viver com nobreza as minhas escolhas, amanhã eu quero. Eu aprendi com a minha mãe que todo dia à noite a gente deve fazer um exame de consciência. É esse exame de consciência que nos traz de volta. Eu vivi o dia inteiro sendo jogado para fora de mim, mas de repente à noite eu tenho a oportunidade de ser jogado aqui, dentro de mim. E é dentro de mim que eu estabeleço o tribunal, onde eu sou réu, advogado de defesa, promotor e juiz. Eu me defendo, eu me acuso, eu me confesso e eu dou a sentença. Eu me absolvo ou eu me condeno. Todos os dias esse tribunal se estabelece dentro de nós. E do fundo do meu coração eu desejo que no tribunal de hoje você se absolva. Que você considere todos os erros até o dia de hoje não como uma fonte de castigo, mas como uma fonte de virtude e de oportunidades. A gente se condena muito. E eu sei que você já se condenou muito. Mas hoje eu lhe convido a erguer esse tribunal com todas essas perguntas que a gente fez, com toda essa reflexão que a gente estabeleceu sobre alguns pontos da nossa vida. E por mais que você tenha motivos para se condenar, não se condene. Conceda-se a feliz oportunidade de uma sentença favorável que lhe permita, sem passar a mão na sua cabeça, para você não ficar vítima de si mesmo, você, mediante um novo posicionamento, você dizer a você: chega, está na hora de tomar o lugar que eu posso ocupar. Está na hora de extrair o melhor de mim. Chega de ficar nessa estabilidade que me mata. Chega de ficar o tempo todo querendo uma estabilidade que me mantém no pior de mim. Eu só quero a instabilidade que me dá sossego, tranquilidade de saber que, embora eu esteja instável, eu estou no lugar certo. Tem uma frase pronta, comum, lugar de todos nós, que todos nós já dissemos isso a alguém: mar calmo não faz bom marinheiro. Do fundo do meu coração eu não lhe desejo um mar calmo, porque seria ingênuo da minha parte. É claro que se eu pudesse eu colocaria todo mundo num barquinho, numa lagoa que nunca vai produzir ondas. Não, eu sei que a vida não é assim. Por mais que eu ame, por mais que eu queira, eu não tenho como lhe retirar das regras da vida. Eu não tenho como fazer isso comigo. Então, que a nossa lida com tudo isso seja muito, muito honesta. Que hoje, no mar bravio que você atravessa, você tenha muita sabedoria em identificar o que ele está lhe ensinando. Peço que Deus derrame sobre nós a sua bênção, nos conceda a graça de uma semana frutuosa, de um tempo especial, de luz, de discernimento, de sopro. A vida espiritual é a consciência de que somos a casa do sopro. Quanto mais sopro estiver em nós, que nos chega pelas coisas boas, pelas boas influências, mais nós teremos condições de permanecer em pé em todas as situações da nossa vida. Derrame sobre nós a sua bênção, o seu amor e a sua misericórdia. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela companhia, meu povo querido. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Tenho sempre para mim que toda e qualquer oportunidade de estar com vocês,
falar com vocês aqui é sempre uma oportunidade de muita responsabilidade. É você me permitindo entrar na sua casa, é você me permitindo entrar na sua vida, me misturar em você, você se misturar em mim, e que os nossos propósitos sempre nos coloquem neste lugar, numa busca sincera pela melhor versão que nós podemos ter de nós mesmos. Boa semana para todos nós, que Deus nos abençoe.